Oi, gente! Eu sou Letícia. E eu sou a Isabela. E no vídeo de hoje a gente vai contar tudinho sobre o nosso segundo semestre de medicina. E se você não conhece a gente, vai lá no nosso Insta e dá uma olhadinha, porque lá a gente compartilha, a nossa rotina diária no curso de medicina. Então, se você quer acompanhar a gente ao vivo, é só seguir a gente lá. Então, bora pro vídeo. Então, quando que a gente fez esse segundo semestre? A gente entrou na faculdade em 2020, no final de 2020, e fizemos o segundo semestre, segunda fase aí, no começo de 2021. E onde a gente fez a faculdade, A gente estuda na Universidade do Extremo Sul Catarinense, que é a Unesp, E ela fica em Santa Catarina, porque tem outra em outro lugar, mas é aqui em Santa Catarina mesmo. A mensalidade da nossa faculdade, Porque ela é particular, ela custa 6.300 agora em 2021, mas eu não sei quando tu tá assistindo esse vídeo, e ela vai se reajustando com o passar do curso, ficando mais barato ou mais caro. Mas nossa faculdade não tem FIES, que é aquele financiamento do governo, só tem o ProUni, que daí você precisa da nota do Enem pra entrar. Mas a nossa universidade ela oferece alguns tipos de bolsa, tanto para quem mora em Santa Catarina como para quem mora em Criciúma, que é onde a universidade fica. Então tem esses dois tipos de bolsa que ela oferece. Além de financiamento do banco. Isso. Como que é a forma de ingresso, A nossa faculdade tem uma prova própria, que é o sistema CAF. Daí tu tem que fazer essa prova para te conseguir entrar. Essa prova é aplicada 2 vezes por ano e você tem a chance de entrar tanto no vestibular de verão quanto no vestibular de inverno. Só que a gente não entrou por essa forma. Claro que não. A gente entrou pela nota do Enem, porque como estava em pandemia, não teve como fazer a prova. Então a faculdade optou por usar a nota do Enem para entrar. Mas isso foi só naquela vez e agora é só pela prova mesmo. Então a gente entrou numa pandemia, Como que a universidade se adaptou, a essa situação? A gente acabou tendo no primeiro semestre aulas virtuais e só as essenciais práticas, que eram lá na universidade mesmo, E no segundo semestre continuou da mesma forma, a gente só ia para a faculdade para fazer as aulas que eram práticas, as que eram teóricas a gente acabou tendo tudo virtual. Isso. E como é que era o horário da nossa segunda fase, Vou deixar aqui uma foto para vocês verem, vocês pausam o vídeo e conseguem ver. Mas era basicamente, a gente tinha aula de manhã, de tarde e às vezes até de noite. E aquela área verde ali que aparece era o único momento que a gente tinha livre. Sim, só que nem sempre era Nem livre, sempre. porque às vezes o professor que não podia dar aula num horário pegava aquele horário para dar aula. Então, Isso. complicado. Complicado. Então, agora a gente vai falar sobre as matérias que a gente tinha. Só que antes de falar as matérias, cada uma a gente tem que explicar como que funciona a nossa faculdade. Ela é um pouco diferente porque ela vai dividir um semestre que tem 6 meses em 3. Então, em um semestre, a gente vai ter 3 módulos, E nesse segundo semestre, a gente teve que módulos, O primeiro módulo que a gente teve foi Sistema Renal e Higiene Urinário. O segundo módulo que a gente teve foi o Sistema Hematopoético. E o terceiro módulo que a gente teve foi Sistema Nervoso. Então, foram esses 3 módulos que a gente teve nos últimos 6 meses. E dentro desses 3 módulos que a gente teve durante esses 6 meses, a gente teve 8 matérias dentro de cada um deles, que são as que a gente vai falar agora. Vamos começar com anatomia. Foi uma matéria que a gente teve, foi um pouco diferente do ano passado, vou ser bem sincera com vocês, porque a gente teve mais teóricas, a gente não teve tanta prática quanto a gente teve. O que foi muito bom no semestre passado, porque a gente via teórica e logo em seguida já via prática, então a gente entendia muito mais. Esse, como professor, era mais de grupo de risco, a gente não pôde ter tanta aula prática. Mas foi bem legal do mesmo jeito, a anatomia, eu acho legal, então é isso aí. Outra matéria que a gente teve, que a gente também já teve no outro semestre, foi bioquímica, e ela continuou sendo bioquímica, Só que agora ela não era mais aquela coisa de ensino médio, Ela já ficou um pouco mais aprofundada, então começou a ficar um pouco mais difícil, mas mesmo assim ela é bioquímica. Ela é bioquímica, Não tem muito o que falar. Próxima matéria que a gente teve foi histologia, que foi a mesma coisa da primeira fase também, agora a gente abordou esses novos módulos aí, e foi a mesma coisa, só aula online, a gente não pôde ir no laboratório ver as lâminas, nada, então foi só online, aulas virtuais, tu ali no teu computadorzinho, vendo as lâminas filmadas lá da Unesp. E é isso. Outra matéria que a gente teve foi microbiologia, E a gente também já tinha tido no outro semestre e ela permaneceu, da mesma forma. A gente tinha as aulas teóricas e no final do módulo a gente tinha uma prática que era sobre o módulo. Então a gente teve tudo teórica e só 3 aulas práticas, mas deu para aproveitar bastante, foi bem legal. Próximo agora é fisiologia. Olha, comparado à primeira fase, essa fase foi muito complicada porque a gente não teve um único professor, foram 3 professores durante esses módulos, sabe? A gente nem conhecia os professores direito, porque cada módulo trocava, então tu nem tinha uma intimidade com eles. E também
Quando tu se acostumava com a didática de um, vinha outro, Mudava assim, completamente. uma tristeza. Catástrofe. Então, neuroanatomia, né? A gente teve a primeira vez esse módulo e foi assim, incrível, foi perfeito. Um porque a matéria era legal e outro porque a professora, assim, incrível, foi uma das melhores professoras que a gente teve nessa fase, tipo assim, nada a reclamar, a mulher era perfeita, assim. Foi incrível, porque tecnicamente era uma matéria bem complicada, né? Neuroanato. Mas ela fez tudo ser incrível, a gente amou, a gente ama e foi a melhor matéria. E a gente teve aulas práticas dessa matéria, a gente foi pro laboratório, viu as estruturas, então foi perfeito, maravilhoso. Maravilhoso, nada a reclamar, melhor matéria. Próxima matéria é bioestatística. Foi uma matéria assim, tipo epidemiologia da outra, que foi até o mesmo professor que deu. Seguimos a mesma lógica, né? Matemática na medicina. Combina com os outros? Não. Mas a gente tava lá, né? Vendo a aula, que depois a gente vai sofrer no TCC. Sim, porque que essa precisa. matéria... Mas fazer o quê, né? Mas é pra aprender. Tamo aí. Esse eu achei mais fácil que epidemia. Sim, achei mais fácil. Foi melhor. E a última matéria é informática médica. E eu não tenho muito a dizer, porque a gente fazia mais trabalho usando o DataSUS e o Tabuin, que a gente não se deu muito bem, assim, foi um pouco difícil. E foi isso, assim, só trabalhinho, salvou as outras matérias e é isso. Bom, essas 8 que a gente disse até agora estavam dentro do módulo. Mas a gente tem mais 4 matérias que estão fora do módulo. Ou seja, essas matérias duram esses 6 meses inteiros. Quais são elas? Eu vou começar pela melhor de todas, mentira, amo todas. Que é habilidades médicas. Meu Deus, a melhor matéria possível da vida. E essa matéria foi muito legal porque a gente teve bem específico durante esses 6 meses, sabe? No primeiro, tipo assim, foi dividida meio que em módulos também, só que ela não faz parte do módulo. Então, tipo assim, no primeiro módulo a gente teve ortopedia pediátrica. Então a gente viu ossinhos de bebês, tá ligado? Foi muito maravilhoso. Daí na segunda a gente viu geriatria, fomos do bebê pro velhinho. Daí na outra a gente viu neuro. Então assim, foi muito maravilhoso. E lá tu aprende como se faz, tipo, como é um médico especializado nessa área. Os exames que tem que fazer, como tu deve agir, sabe? Então assim, é perfeito. Tu se sente um médico de verdade. É incrível, vou colocar umas imagens pra vocês verem, porque assim, melhor aula disparada. Então, outra matéria que estava fora do módulo era interação comunitária. Então, essa matéria ela se dividiu porque a gente teve metade, né, do semestre tendo ela teórica e a outra metade tendo ela prática, né? A gente começou a ir para as UBSs, então é a Unidade Básica de Saúde, né, a UBS, e é incrível tu ter esse contato com o paciente, tu ir lá, daí a professora, né, que era a nossa preceptora, que era a médica que nos acompanhava, ela deixava a gente atender sozinho. Então, tipo, foi muito bom para aprender a ter esse contato com o paciente mesmo, né? Porque até então a gente não tinha esse contato com pacientes, né? Gente, sabe, a médica sabe o nome do teu pai, o nome da tua mãe. Sim. Se você teve quantos filhos, sabe, ela sabe da família inteira, é médica da família mesmo. Sim. Maravilhoso. Próxima matéria foi Sociologia da Saúde. Foi uma matéria exclusivamente EAD, né? Aulas virtuais. E assim, sinceramente, foi muito maçante essa matéria. E a gente não viu muita coisa da saúde, sabe? Não. Foi sociologia. Sim. E a gente não viu muito focado na saúde, então isso deixou a matéria um pouquinho triste. Mas também foi bem legal, a gente fez um trabalho científico. Então foi legal nesse ponto. Uma matéria meio confusa, mas legal. E a última matéria, né, que a gente tem fora do módulo é prática de enfermagem, que, meu Deus, só amor. Também foi uma matéria muito boa que ganhou nossos corações, porque, assim, era só prática, então, assim, foi muita felicidade. Ela é uma optativa na nossa faculdade, né, não é obrigado a fazer. E é ali que a gente aprende a fazer sondagem, a fazer acesso no braço, a coletar sangue. Então, gente... Imagens pra vocês. Imagens, porque foi incrível essa aula. Eu acho que foi a aula que a gente mais tirou foto, porque toda aula a gente tava lá querendo tirar foto, porque, tipo... Era muito procedimento muito e era muito gente. legal. Você se sentia muito médico. E na nossa faculdade tu pode fazer um no outro, não precisa usar tipo braço sintético, nada. Então, tipo, muito top, maravilhoso, perfeito. Não temos nenhuma cicatriz aqui, nada. Os braços ficaram um pouquinho roxos? Talvez, mas foi muito legal. Beleza, acabamos as matérias. Acabamos. Sobrevivemos. E como que é o método da nossa faculdade, né? Como que ele agrupa todas essas matérias? A nossa faculdade, ela é mista. A gente tem tanto PBL, que é aprendizagem baseada em problemas em português, né? Quanto tradicional, professor explicando pra ti. Então, essas matérias que a gente citou até agora seguem o método tradicional, o professor te explica. Só que a gente também, além dessas matérias, a gente tem 2 sessões tutoriais que seguem o método PBL, ou seja, que tu vai ter que se virar para aprender o conteúdo.
Então a gente se encontra ali na nossa grade, vocês viram que tem um espação bem grande de sessão tutorial, em que a gente se encontra com um tutor, um professor médico, que ele vai dar um problema pra gente, a gente vai ter que tirar os objetivos pra depois a gente estudar sozinho, se virar, porque na próxima sessão a gente tem que apresentar o que a gente achou pra ele, pra resolver todas as nossas dúvidas da sessão passada. E é basicamente isso. Apesar de a gente reclamar, falar que cansa, porque é a segunda, a manhã inteira da segunda e a manhã inteira da quinta, assim, fazendo isso, cansa bastante, mas a gente adora, porque isso. é um jeito de forçar pra estudar mesmo, né? Assim, senta a bunda na cadeira e vai. E vai, porque senão tu roda. Então agora as sessões tutoriais vão voltar presencial, porque como a gente falou, né, são poucas pessoas, né? Um grupo de 9, 10 pessoas, então vai ser mais tranquilo. É isso, vai ser, né? Depois a gente conta pra vocês como é que foi. Exatamente, no próximo vídeo. Então agora a gente vai falar sobre os materiais que a gente usa na faculdade, que não são muitos, assim, né? Necessário mesmo só tem um, que é o jaleco, que é o único necessário que tu vai precisar, porque realmente tu vai precisar para ir nas aulas práticas, vai precisar para ir na UBS, então tu tem que ter um jaleco e isso desde a primeira fase, então é essencial. Um material, assim, que também é bem útil, mas, assim, não é tão, assim, necessário se você não tem condições, não se preocupa que a faculdade fornece. Sim. É um esteto. A gente comprou esse aqui, ganhamos até de Natal. A nossa é da Litman, tá? 3M. E eu também comprei um esfigmo, porque aqui na minha casa todo mundo queria que eu fizesse a pressão, então eu comprei também um esfigmo, mas também não é necessário, tá? Não. A faculdade fornece. Então, sobre os livros, tem muita gente que compra o livro físico mesmo, só que como a gente falou, a gente usa o tablet, né? A gente grifa no tablet mesmo, então livro físico pra gente não tem tanta importância assim. E daí, sobre os livros, vocês têm bastante dúvidas sobre qual livro que a gente usa. A Isa vai deixar aqui na tela pra vocês todos os livros que a gente usou durante esse semestre. Isso aí. Então, né, o último tópico que a gente vai falar sobre esse semestre é os métodos avaliativos que a gente teve, né? Que a gente tem algumas formas de ser avaliado, né, pela faculdade. O mais tradicional de se ter, né, da maioria das matérias são provas tradicionais, assim, que é uma prova normal, como qualquer outra, não tem muito o que explicar. Tem as alternativas, às vezes são de assinalar, às vezes são discursivas. A gente também teve algumas provas práticas, daí a gente dá o exemplo aí de neuroanatomia, que daí a gente tinha tanto prova teórica, que essa daí normal, né, de assinalar ou discursiva, quanto a prova prática. A gente ia lá no laboratório, ela botava o alfinetinho na estrutura e a gente ia dizer qual era a estrutura. Isso é uma prova prática, daí a gente teve também. E aí a gente também tem alguns trabalhos, né, na faculdade que são menos, assim, teve mais em informática, em sociologia da saúde, essas matérias elas foram mais para os trabalhinhos em grupo, assim, né, apresentações também, mas foi tudo bem tranquilo. Bem de boa, nem precisa se preocupar tanto. E para fechar nosso método avaliativo, só tem uma coisa, que é a COG, que é uma prova de fechamento de módulo, ou seja, sabe aquele módulo que a gente teve? Então a gente vai fechar ele, a gente tem 3 COGs por semestre. Sim. O que é a COG? É uma prova de 60 questões no EAD, tá? Presencial tem discursiva também. Sim. E daí a gente tem que abordar todos os assuntos que a gente viu naqueles tutoriais, sabe? Que a gente tinha que se virar. Então é bom se virar bem virado, porque depois você vai ter que responder 60 questões sobre tudo que tu viu ou deixou de ver. E essa prova de longe, assim, é a mais complicada que a gente tem e ela é a que conta a maior nota. Então, tem aquelas outras matérias que estão dentro do módulo, que elas vão se somar tudo e vão virar uma nota, e a outra parte da nota vem da COG. E dos tutoriais. E dos tutoriais também, só que a COG é o que pesa mais. Então, tipo, não adianta tu ir bem naquela monte de matéria se tu não for bem na COG. Então vai pesar muito na tua nota final a COG, então é bom tu estudar bastante, tá escutando eu, né? Estuda bastante. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Que tenham se divertido com a gente um pouco assim, né? A gente queria mostrar pra vocês como foi, né, esse nosso segundo semestre, que foi muito bom, apesar de tudo que a gente sofre, foi muito bom. E é isso, então. Deixa lá no vídeo se você gostou, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo, porque agora a gente tá de férias e vai fazer muitos vídeos, tá bom? E é isso aí, gente. Um beijão e até o próximo. Tchau, tchau.